Quase todas as pessoas têm questionamento com a vida. E eu estava estudando Eclesiastes e escolhi para repartir com os irmãos hoje à noite um texto que tem levado muitas pessoas a pensar sobre o sentido da vida. Então, o nosso tema hoje é vida sem sentido, e para isso eu quero ler o texto de Eclesiastes capítulo 5, versículos 13 até o 17, que diz o seguinte: há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem no infortúnio, não deixará nada para o filho que lhe nascer. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também voltará. Não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso também é um grande mal. Assim como o homem vem, assim se vai. E que proveito terá por ter trabalhado para o vento? E por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimentos. Então, esse questionamento da vida sem sentido envolve a maioria das pessoas no mundo inteiro. Eu quero falar sobre esse tema hoje. Então, vamos começar pensando sobre a autoria desse livro, que esse livro aponta para Salomão, por causa de pelo menos 2 versículos aqui, que deixam uma pista muito boa para acreditarmos que ele escreveu esse livro. Um deles é o capítulo 1, verso 1, que diz: palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. E quando nós chegamos no final do capítulo do livro, melhor dizendo, no capítulo 12, verso 9, diz assim: além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. Então nós entendemos que Salomão foi o autor, o escritor desse livro, e ele está observando aqui a vida nesse livro pela ótica humana. Aqui não tem muito otimismo e também não tem muito pessimismo. Ele está sendo realista em relação a como as pessoas veem a vida e achando que a vida é só isso mesmo. Então, analisando friamente aqui, não há sentido mesmo para a vida quando ela é observada pela ótica meramente humana. Então, o livro de Eclesiastes ensina algo muito importante para nós, para que a gente possa entender um pouco esse livro. Ele ensina que é lícito desfrutar de todos os bens que Deus nos deu, mas eles não podem dar sentido à vida. Todos os bens que Deus nos deu, nós podemos desfrutar licitamente. Porém, esses bens não dão sentido para a vida, realmente. E por não entender a razão da vida, então a humanidade precisou de algo que pudesse se apegar. Então surgiram assim as falsas filosofias, ou vãs filosofias, como por exemplo, pessoas dizem tudo terá um fim, portanto deve-se aproveitar o que a vida tem de bom. É mais ou menos a mesma filosofia dos gregos que diziam comamos e bebamos e amanhã morreremos, como o apóstolo Paulo usou em Coríntios, ensinando para os coríntios que a ressurreição de Cristo era uma grande realidade e havia uma intromissão de falsos mestres na igreja ensinando sobre a questão da ressurreição que já havia ocorrido. Então, ele fala para os coríntios assim, se não há ressurreição, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. E ele estava usando aqui exatamente uma filosofia grega que acreditava que você deveria aproveitar a vida porque ela passa e tudo que é de bom você deve aproveitar porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Então outras pessoas vão um pouco mais além e acreditam que voltarão para esta vida melhores e mais afortunados do que antes. Outros seguem uma religião criada pelo próprio homem que se apegam a deuses falsos como os próprios gregos faziam, né? Então na cultura grega existiam deuses para todas as áreas da vida da sociedade. Então, havia Deus para a saúde, o Deus da medicina no caso, o Deus do vinho, o Deus da fertilidade, o Deus do sexo, o Deus do amor, o Deus dos prazeres e da plantação, o Deus da colheita e por aí ia.
Então, os gregos tinham deuses para todos os aspectos da vida porque eles acreditavam que a vida era isso mesmo, acreditavam no além, mas que eu possa aproveitar bem essa vida aqui e ficar livre dos infortúnios. Então, eles criaram muitos deuses. Então, um dos deuses que eles criaram é o deus da medicina chamado Esculápio. E esse deus Esculápio, ele era consultado e era um meio dos gregos recorrerem para pedir saúde. E ele era simbolizado por uma taça e uma serpente enrolada com a cabeça por cima dela, sendo o deus da medicina. E até hoje esse símbolo está rolando por aí na medicina e os médicos, enfermeiros e mais doutores usam esse símbolo no seu jaleco e nem sabem que a origem é de um deus pagão, Esculápio. O fato é que sentido a vida teria se ela fosse resumida no que diz o escritor de Eclesiastes. Então aqui, capítulo 5, como eu li, ele fala sobre aborrecimentos, sofrimentos, doenças, prejuízos, perde tudo que ganha, morre e não leva a nada. Veja bem, que sentido haveria na vida se fosse só isso aqui? Sofrimento, doenças, prejuízos, aborrecimento, perde tudo que ganha, morre e não leva a nada. Então, as dores na vida realmente são muito maiores que os prazeres. Como diz um certo hino, que as dores que o pecado causa são muito piores, muito maiores do que os prazeres que ele oferece. E a vida é cercada de muitas dores, muito mais do que prazeres, então, e alegrias. E, na verdade, entra o questionamento sobre a vida ser vã, ser vazia e não ter sentido nenhum. Nos dias de Noé, por exemplo, aquela geração vivia uma vida sem sentido. Eles comiam, eles bebiam, se divertiam, tudo isso era lícito fazer. Porém, resumia-se exatamente no aproveitamento da vida e no sofrimento, nos aborrecimentos e tudo mais. Naquela geração, somente mesmo Noé com a sua família entendia um pouco o sentido da vida. O rei Salomão viveu muito tempo uma vida sem sentido quando ele se afastou de Deus por um longo tempo. Logo assim que ele assumiu o reinado, não demorou muito, ele começou a se desviar e passou uma grande parte da sua vida afastado de Deus e a vida perdeu um pouco de sentido. Ele, escrevendo Eclesiastes aqui, ele conta as suas experiências no período que ele viveu, assim sentiu na sua pele o que significava ser afastado de Deus e viver sem muito propósito. Então, nesse livro ele expõe a visão da vida pela ótica do homem, ótica humana. E nesse caso, olhando pela ótica do homem, não há sentido nenhum para a vida. Porque quando Deus criou o homem e toda a criação, havia sentido. Todos os dias da criação terminam e viu Deus que isso era bom. Então havia muito sentido na vida quando Deus criou. Então, quando foi que o sentido da vida fora perdido? Então é isso que nós vamos ver aqui, por exemplo, que a vida perdeu o sentido e o propósito quando o pecado entrou no mundo. Então aí as coisas foram arruinadas. Como diz o capítulo 5 de Romanos, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado entrou no mundo através de Adão e o pecado trouxe a morte, que são dois intrusos na raça humana, que Deus não nos criou para sermos pecadores e morrermos. E a morte passou a todos os homens, porque todos foram contaminados com o pecado, é por isso que nós vamos morrer. É por isso que nós adoecemos e morremos e envelhecemos. Então o pecado não faz nenhum sentido na vida e muito menos a morte. No início havia sentido para a vida, se nós pudéssemos perguntar a Adão, ele ia contar suas experiências, havia sentido na vida. O relacionamento com Deus existia entre Adão, Eva e o Criador. Havia um relacionamento com o Criador que faz a vida ter sentido perfeitamente. Havia segurança, é o que nós não temos hoje. Havia trabalho prazeroso, então,
Vamos aniquilar aqui essa ideia de que não se trabalhava antes do pecado. Adão cuidava do jardim, era um trabalho prazeroso, que não necessitava necessariamente de trabalhar para sobreviver, era algo prazeroso e necessário. Então Deus criou o ser humano para trabalhar com algo necessário para a sua vida mesmo. Faz parte da vida do ser humano trabalhar. Então o trabalho era prazeroso e havia harmonia entre o casal. Não sabemos até quanto tempo essa harmonia durou, porque não sabemos, a Bíblia não fala sobre quanto tempo eles viveram sem pecado e caíram, mas havia harmonia no começo, é óbvio. Principalmente havia a vida de Deus no casal. Então o doador da vida deu vida para Adão, como a Bíblia fala, quando ele criou, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Portanto, Deus soprou no nariz de Adão a sua própria vida e Adão passou a ser alma vivente e ter a vida verdadeira. Então, após a rebelião do homem, tudo mudou. O relacionamento com o Criador fora perdido. Então, eu imagino quando Adão desobedeceu a Deus e Eva, a reação foi muito triste. Eles ficaram sem rumo, sem direção, desnorteados. Eles só não se arruinaram definitivamente porque Deus os socorreu, conforme está no livro de Gênesis, que Deus foi procurar o casal e perguntou: onde você está, Adão? Então Adão ele responde que ele ouviu a voz de Deus vindo pelo jardim e porque ele ouviu a voz de Deus ficou com medo porque estava nu e se escondeu. Mas aí Deus foi tratar do pecado do casal e levar de volta ao relacionamento, porque houve um arrependimento, nós entendemos perfeitamente isso, por causa da roupa que Adão fez com Eva de folhas, e Deus tirou aquilo e deu a eles roupa de peles de animais. Então, Adão se submeteu, juntamente com sua mulher, à provisão de Deus para socorrê-lo e cobrir a sua vergonha. Então, nós entendemos que houve arrependimento ali e restauração de relacionamento. Porém, Adão e Eva nunca mais foram os mesmos, porque o pecado entrou na sua vida e as coisas se arruinaram. Então, a maneira de ver a criação de Deus depois da queda foi afetada. Foi afetada. Por exemplo, o Salmo 19 não representa a visão da maioria das pessoas. O Salmo 19 ele fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, essa visão aqui não representa a visão da maioria da raça humana, das pessoas, não representa a maioria. Então, não se percebe mais, ficou imperceptível. A mão de Deus em toda a criação, tudo como obra de Deus, ficou imperceptível. Esse foi um preço muito caro que pagamos por não sabermos a nossa origem e porque estamos aqui, para onde vamos, tudo isso foi perdido. Então, ficamos sem identidade, na verdade. Então, o Salmo 19 é um salmo muito bonito, que fala sobre a criação de Deus, mas o pecado estragou tudo isso e as pessoas não conseguem mais perceber a mão de Deus em tudo aquilo que ele vê acima da sua cabeça. Se nós não conseguimos ver a mão de Deus em toda essa obra maravilhosa em cima da nossa cabeça, lá na abóbada celeste, tudo que podemos enxergar a olho nu, como é que nós vamos perceber a mão de Deus na criação em coisas mínimas ao nosso redor? Uma mínima flor à beira do caminho que de manhã ela nasce, mais tarde ela está murcha e seca, mas se você põe a mão numa flor dessa e observa ela de perto, você vai ver os detalhes e a perfeição de uma flor dessa. Tem uma florzinha aqui que ela dá à beira do caminho, ela é muito vulgar, muito achada em qualquer lugar, roxa, redondinha, mas ela é muito bem traçada. As suas películas muito bem feitas, mas ela, logo à tarde ela está murcha e seca. Então, após a entrada do pecado e da morte no mundo, surgiram sintomas, realidades que precisamos enfrentar, sentimentos desagradáveis entraram na raça humana, como nós vemos aqui na história de Adão. Aqueles que creem nessa história, que não desprezam como palavra de Deus, que aceitam como palavra de Deus, percebe muito bem que a vergonha e o medo e a acusação foram os primeiros sentimentos desagradáveis que surgiram após a queda, porque Adão disse: eu tive medo e me escondi, e quando ele fez a roupa de folha para ele e para sua esposa, porque ficaram com vergonha um do outro, porque estavam nus, e Adão começou a acusar Eva,
Em vez de assumir a responsabilidade, Eva acusou a serpente e esse sentimento de medo, de vergonha, de acusação, tentando colocar a culpa em outra pessoa, sendo que nós somos os responsáveis. Até hoje a humanidade pratica isso com muita facilidade. Doença, velhice e morte entraram na raça humana, coisas intrusas que Deus não planejou para nós, mas o pecado trouxe tudo isso. E a entrada do pecado no mundo trouxe esse sentimento desagradabilíssimo. Então Salomão diz aqui no verso 16 do capítulo 5, isso também é um grande mal. Ele começa o verso 13 dizendo, há um grande mal e isso também é um grande mal. Então ele diz, isso é um grande mal. Na verdade, isso é um grande mal. Se nós fôssemos parar aqui, seria muito melhor não ter nascido nesse mundo. Se nós fôssemos parar aqui nesse pensamento de vida inútil, vazia, vida vã, sem propósito, uma vida sem finalidade nenhuma, seria muito melhor não ter nascido, porque nós desfrutamos pouco de coisas boas e muitos males nos sobrevêm. Então seria muito melhor não ter nascido, mas graças a Deus que não precisamos parar aqui, verdadeiramente há sentido para a vida. E nós encontramos o sentido para a vida quando nós encontramos o doador da vida. Esse é um fator importantíssimo para nós. Jesus, na oração do capítulo 17 de João, ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está dizendo que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus. Vida verdadeira, só o doador da vida pode nos dar, e o sentido da vida está com o doador da vida. Separado dele não há sentido para a vida. João, escrevendo no final do seu evangelho, ele fala assim, na verdade, Jesus fez muitos sinais na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ele está dizendo, crendo, tenhas vida em seu nome. Deus está mostrando para nós aqui que nós precisamos de vida de novo, a vida que Adão perdeu no Éden, a vida de Deus fora perdida e agora Deus está dizendo que somente em Cristo Jesus ele restaura esta vida que fora perdida no Éden. Crendo, tenhas vida em seu nome. Então Cristo Jesus veio restaurar as nossas vidas e dar sentido a ela. Não precisamos viver uma vida sem sentido, achando que devemos aproveitar, comamos e bebamos, que vamos morrer amanhã, e nem seguir essa linha de pensamento de que um dia nós vamos voltar para cá melhores e mais afortunados, ou confiando em deuses inventados pelos homens para nos socorrer em todas as áreas da vida, como os gregos ensinaram e praticavam, e aí a vida ficaria restrita somente a benefícios temporários. Cristo veio restaurar nossas vidas e dar sentido a ela, de fato. E nós temos alguns versículos aqui na Bíblia que nos ajudam bastante nesse caminho. A paz com Deus, por exemplo, que fora perdida no Éden, Jesus Cristo veio para nos dar de volta. Ele diz para os discípulos, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E em Romanos 5, Paulo escreve, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos justifica diante do Pai e nós podemos ter paz com o nosso Criador e o nosso relacionamento com Ele é restaurado. Por isso que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo têm satisfação em viver e sabem o sentido, o valor e o propósito da vida. A identidade fora recuperada porque nós aprendemos a verdade. Em Efésios 2:1, Paulo escrevendo para os Efésios, ele fala que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O pecado nos matou espiritualmente, fisicamente e eternamente se não formos socorridos antes da morte. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. Vida verdadeira, não a vida ilusória, temporária, como muitas pessoas acham. E no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja lá,
ele fala que aquelas pessoas, ou aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nova criação. Essa palavra aqui é muito importante para nós entendermos o que Deus realizou na vida de um pecador convertido. Nova criatura está em muitos versículos, muitas Bíblias, traduções, mas nova criação seria a palavra correta. Deus recriou de novo, quando nós cremos no seu Filho amado, Jesus, Deus recriou a sua imagem, a sua semelhança que fora destruída pelo pecado. Então Deus criou um novo homem, a sua imagem, a imagem daquele que o criou, restaurando assim o nosso relacionamento, nos dando vida de novo. Então a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim a vida tem muito sentido. Nós sabemos porque existe sofrimento, doenças, discórdias, guerras, inimizades e tudo aquilo que são coisas que nós não gostamos. E nós sabemos muito bem a razão de tudo isso. O pecado veio e foi desastroso para a raça humana. Então Jesus Cristo fez uma grande obra quando morreu na cruz e ressuscitou para que recuperasse pecadores que viviam uma vida sem sentido nenhum. Então nós podemos agora enxergar a criação como obra de Deus, não mais como uma obra do acaso, como a religião, chamando de religião, não, a teoria da evolução, tenta inculcar na mente das pessoas obrigatoriamente, tentando tirar Deus da história e levar a humanidade a crer que tudo isso é obra do acaso. Além de ser uma filosofia insana, Satanás usa isso porque as pessoas estão mortas. E aí, no insano, as pessoas acreditam. É muito mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. Então, nós vamos voltar lá no Éden e lembrar uma coisa, que quando Eva acreditou na mentira, este sentimento passou e contaminou toda a raça humana. Por isso que é muito mais fácil, extremamente fácil, se acreditar em uma mentira e quando se ouve a verdade, as pessoas não acreditam. Mas quando se ouve uma mentira, facilmente a pessoa acredita. Então, é muito mais fácil acreditar que tudo é obra do acaso. E eu digo para os irmãos e para os amigos que me ouvem, que para você acreditar na obra, na teoria da evolução e a criação como obra do acaso, nós precisamos talvez de uma fé muito maior, porque as implicações são muito sérias. Nós precisamos fechar os olhos para muitas coisas para acreditar em obra do acaso. E agora, em Cristo Jesus, nós conseguimos enxergar a criação como obra de Deus. Veja o que o salmista fala aqui no Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres. Esta visão aqui do escritor, do salmista, do poeta aqui, ele diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Isto, meus irmãos, meus amigos, só é possível quando o pecador tem a sua vida restaurada em Jesus Cristo e os seus olhos são abertos de novo, o seu relacionamento com o Criador é restaurado e agora ele começa a enxergar perfeitamente que toda essa obra ao nosso redor, tudo isso que existe ao nosso redor, as pessoas que nós enxergamos, que convivemos com elas, tudo é obra de Deus. Antes era impossível, a vida nem sentido tinha. Então, se você está me ouvindo e a vida não tem sentido para você, eu digo que para a vida ter sentido, você precisa conhecer o doador da vida. Fora isso, você morrerá na incerteza. Então nós sabemos agora a razão de uma vida sem sentido. Como Salomão, o escritor aqui em Eclesiastes, fala, quando ele começa a pensar, um grande mal, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade. Lá no livro de Provérbios ele fala que aquela pessoa que quer ficar rica, ela deve pensar que essas riquezas elas não vão durar para sempre, elas vão ter asas como águias e vão voar pelo céu.
Então você as junta com tanto suor e elas acabam voando para o céu, vão embora, desaparecem. E se perde por algum infortúnio, não deixará nenhuma herança para o seu filho por irresponsabilidade. E como ele veio ao mundo nu sem nada, como Jó disse, ele vai voltar nu sem levar coisa nenhuma. E o que adiantou ter trabalhado em vão? O trabalho dele, todo construído em tantos anos, não vai acompanhar essa pessoa e ela vai embora sem nada, sem nada, sem nada. Então, esse resultado triste aqui, esse pensamento que as pessoas têm da futilidade da vida, de uma vida sem esperança, sem sentido nenhum, é porque se afastou do Criador. Nós viramos as costas para o Criador. Todas as pessoas do mundo inteiro que não querem absolutamente nada em relação ao Criador, não querem se achegar à sua palavra, elas estão dizendo: eu estou de costas para o Criador, não tenho nenhum interesse. E o resultado disso é uma vida fútil, sem propósito nenhum. Nenhum. E o pior de tudo é que nós sabemos que uma vida sem propósito não teria razão nem de existir. Afinal de contas, por que uma pessoa vai nascer, sofrer tantas angústias e misérias? Mais do que qualquer outra coisa, a pessoa sofre o tempo inteiro, adoece, envelhece. E parte desse mundo. Qual seria o propósito disso se a vida fosse somente isso? Mas graças a Deus que a vida não é só isso, como nós falamos, porque nós agora sabemos como podemos receber vida de novo e nos aproximar do Criador, viver uma vida de verdade. E eu digo para você, crente em Jesus Cristo, você tem vida verdadeira, vida abundante dentro de você. Isso foi restaurado. Portanto, nós não precisamos viver uma vida frustrante, uma vida de incertezas, porque nós temos a vida verdadeira. Qualquer situação de tribulação, de angústia, toda a tristeza que o mundo oferece, estamos cercados de dificuldades de toda espécie. Essas coisas não podem nos abalar, porque nós temos vida verdadeira. E Jesus, ele garantiu para nós, ele não escondeu, para os discípulos e para todos aqueles que o seguissem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, o mundo não é fácil. Não é fácil, é muita angústia, muita tribulação, especialmente para aqueles que me seguem, porque o mundo me odeia, o mundo vai odiar vocês. Então não é fácil a vida, mas nós temos sentido, a vida tem sentido para nós, temos razão para viver, temos motivação para continuar vivendo. E nós não precisamos, de modo nenhum, sermos como aqueles que não têm esperança, como Paulo fala aos Tessalonicenses que não tinham esperança dos crentes que haviam morrido. Eles estavam muito tristes, porque acharam que os crentes que haviam morrido não participariam do arrebatamento. Então Paulo disse, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, como os outros que não têm esperança. Então nós não podemos ser comparados com pessoas que não têm esperança, que acham que a vida é somente prazeres passageiros e sofrimentos e não há nenhum objetivo nessas coisas. Nós não podemos viver ou pensar igual. Nós precisamos nos apropriar das verdades da palavra de Deus, porque nós temos vida em abundância. Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a vida que ele está dizendo é a vida de Deus mesmo em nós. Temos esperança de um dia estarmos com ele. E Salomão aqui, voltando a ele, quando escreveu Eclesiastes, ele passou muito tempo afastado de Deus, ele começou a observar, porque ele começou a sentir uma vida sem propósito, uma vida sem nenhuma razão, sem sentido. Então ele começou a observar na sua própria vida que esta vida afastada de Deus não tem motivo para existir. Então foi quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, nós entendemos que Salomão era um homem de Deus, que foi experimentar a vida de pecado e houve só desilusão e frustração. E no capítulo 8, no capítulo 11, 12, Salomão deixa claro para nós que ele era um homem que confiava em Deus, era um homem de fé, que teve esse fracasso enorme na sua vida e Deus trabalhou na vida dele, na sua velhice,
Ele diz para que nós nos lembrássemos do Criador enquanto fosse tempo ou quando fosse jovem ainda, antes que viessem os dias maus e não temos prazer nele. Então, lembra-te do teu Criador. E no capítulo 12 ele ainda fala sobre o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Então Salomão, ele teve um período muito difícil na sua vida, que ele deixa orientações para gerações futuras não seguirem o seu exemplo. Então Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele olha pela ótica humana e olhando só pelo olhar humano, a vida não tem sentido. Ele fala até do jeito que um animal morre, morre também os homens. Morrem os homens. Do mesmo jeito que um morre, vai tudo para o mesmo lugar. Isso tudo é uma ótica humana, olhando pelo prisma do homem aqui, humano, abaixo do sol, independente de Deus, sem razão nenhuma para viver. E o milagre da salvação é tão grande que nós começamos a enxergar a obra de Deus em tudo que foi criado, e nós começamos a entender a razão de tudo isso que existe, por que Ele nos criou, como o profeta Isaías se refere ao povo de Israel, que ele diz, Deus criou o seu povo para a sua glória. Nosso Deus é tão grande, tão humilde e gracioso. Obviamente nós podemos ver isso perfeitamente na pessoa de Jesus, mas Deus lá no Velho Testamento, Ele mostra a sua grandiosidade quando Ele nos cria, dividindo o que Ele é conosco, dividindo o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, para que nós pudéssemos participar junto com Ele. Ele não foi exclusivista. Um determinado momento na eternidade, Deus resolveu dividir o que Ele é conosco. E é isso que vai ocorrer quando nós nos encontrarmos com o Senhor um dia, como igreja, como povo de Deus, eternamente estaremos com Ele, e Ele vai dividir conosco para sempre a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, a sua vida. Então a vida hoje para o cristão tem sentido. E se você vive sem nenhum sentido na vida, sem nenhum propósito, eu já digo para você e repito, somente em Jesus Cristo você encontrará a razão da sua existência. Então, vida sem sentido para o crente não tem sentido. A nossa vida tem sentido, tem propósito, e enquanto o Senhor não volta, aponte esse caminho para os perdidos, aponte esse caminho para aqueles que estão na dúvida, aponte o caminho da salvação para aqueles que não conhecem a verdade, que vivem na ilusão, aponte, lute por isso, se esforce por isso, faça tudo o que você puder para espalhar a palavra de Deus ao coração daqueles infelizes e tristes, miseráveis, que não sabem para onde vão quando morrerem. Nós temos a palavra da verdade que Deus nos deu e nossa responsabilidade é falar. Deus te abençoe e te dê um bom final de domingo. Amém.